Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sexta parte do nosso encontro sobre o sexto mandamento, que é o de não pecar contra a castidade. Se você ainda não assistiu às partes anteriores, novamente convido você, assista desde a primeira parte, porque nós estamos aqui num fluxo, de informações, você precisa dar o passo a passo para chegar neste vídeo. E neste vídeo de hoje, aqui nesta sexta parte, que vai encerrar o sexto mandamento, nós falaremos sobre as ofensas à castidade. Então, nós primeiro vimos a beleza da castidade, a necessidade de vivermos a castidade, os frutos que a castidade nos proporciona. E agora nós veremos quais são as ofensas, quais são os pecados contra a castidade, tá bom? E nós estamos nos baseando no Catecismo da Igreja Católica, que é o ensinamento oficial da nossa igreja, tá bom? Então vamos lá. Para falar sobre as ofensas à castidade, nós vamos pegar a partir do parágrafo 2351 e iremos até o parágrafo 2359. Tá bom? Então, apenas 8 parágrafos para falar sobre as ofensas à castidade. E se você pegar o seu catecismo aí, você já vai ver que, logo de cara, no primeiro parágrafo, 2351, ele fala justamente sobre a luxúria como o primeiro pecado contra a castidade, tá bom? Então vamos lá, vamos ler cada um desses parágrafos e comentar, ok? Vamos lá, parágrafo 2351 diz assim: a luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Então, vamos lá, vamos retomar. Luxúria, esse é o primeiro pecado, né? O que é a luxúria? Vocês já escutaram falar, é um dos 7 pecados capitais, inclusive, né? É engraçado assim, muita gente confunde luxúria com luxo, né? Eu me lembro um amigo meu que uma vez tava contando uma história, ele falou assim: nossa, eu entrei na casa da pessoa assim, era aquela luxúria, né? Porque a pessoa entendia que luxúria era luxo. E na verdade não, luxúria o que é? Olha aqui a definição, é um desejo desordenado pelo prazer venéreo. Né? Luxúria então é quando a sexualidade ela está desregrada, tá bom? Então essa busca de prazer, essa busca de um prazer desordenado, fora dos parâmetros, né? Fora daquilo que Deus criou. Então toda vez que a gente começa a buscar prazer fora da lei de Deus, fora da castidade, a gente tá dentro da luxúria, tá bom? Vamos lá. Dentro da luxúria, o catecismo fala a respeito da masturbação. É o primeiro que ele coloca aqui, ó. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, ó, a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo, ou seja, um prazer passageiro, né? Um prazer bobo, certo? Então, assim, todo mundo sabe o que é masturbação, né? Então, o catecismo diz, né, que aquele que pratica a masturbação está incorrendo, né, está ferindo o sexto mandamento. Né? É um pecado contra a castidade. Por quê? Porque nós temos que pensar na finalidade da sexualidade humana, que a gente já falou durante toda essa aula. A finalidade são duas finalidades. A primeira finalidade é para ser vivido, então, vamos falar desse tipo de coisa, é para ser vivido no matrimônio. Então, a dupla finalidade do matrimônio, a procriação e a união do casal. Então, a castidade, a excitação, o prazer sexual, ele foi feito para uma finalidade, para duas finalidades. Né? Primeiro, para a geração de filhos e para a união do casal. Então, para o bem do casal. O prazer que nós sentimos, o prazer sexual, ele é criado por Deus. Isso vem de Deus, foi Deus quem fez. A igreja sempre defendeu isso. Tá? O prazer sexual é de Deus. Mas ele é de Deus quando o seu fim, né, é respeitado. Então, ele é de Deus quando eu realmente sinto esse prazer sexual dentro da finalidade para que Deus o criou. Certo? Então, para que Deus deu o prazer sexual? Para a gente ter esse prazer com a nossa esposa ou com o marido. Com a esposa e com o marido. Então, um casal que é casado na igreja,
e vive a sua vida sexual, ele tem aquele prazer dentro do projeto mais amplo de Deus. E a masturbação, ela limita, né? Ela está totalmente fora desta finalidade, fora do projeto de Deus. E o pior, a masturbação é algo muito pior que isso, né? Por quê? Porque a pessoa busca um prazer artificial, um prazer para ela somente. Então ela impede com que você dê prazer para alguém também, ok? Porque a vida sexual ela implica que tenha uma outra pessoa, seu marido, sua esposa, para quem você vai dar o prazer, porque o prazer é de Deus, certo? Então é uma troca ali, ok? Isso acontece, por isso que é uma união. Os dois entram uma parte, certo? Os dois têm a sua parte na coisa. E aí vem esse prazer maravilhoso que é dado por Deus, né? E aí, quando ele vive a masturbação, você está sozinho. Tem ninguém com você, certo? Tem ninguém. Você não está dando prazer para uma outra pessoa. Você está dando prazer só para você mesmo, um prazer que vai durar ali alguns segundos, certo? Alguns segundos. Pronto. E depois o que vai acontecer? Vai vir a tristeza, vai vir a decepção, a frustração, né? Aí vem o cansaço, né? A pessoa se sente cansada, indisposta, triste, olha para si mesmo e diz: meu Deus, que besteira, que coisa boba, não tem uma finalidade, entendeu? Não tem a finalidade, não cumpre a finalidade. Porque não foi feito para aquilo. A masturbação não foi feita para... Né? O órgão genital não foi feito para aquilo. É uma forma artificial. E aí a gente entra outros problemas, porque vai entrar depois a pornografia, a gente vai falar daqui a pouco, entendeu? Vai entrar outros problemas, a pessoa vai cair num vício. E aí depois para sair desse vício é um tormento, entendeu? Porque aí já criou raízes em outras coisas. Então a masturbação é um pecado contra a castidade. Continuando a leitura aqui. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. É uma desordem. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. A gente acabou de falar. Exatamente, é um resumo que a gente falou aqui. Para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á levar em conta a imaturidade afetiva. Então, assim, a pessoa vai confessar com o padre o pecado da masturbação. O padre precisa levar em conta algumas coisas para medir a responsabilidade daquela pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa já se viciou e ela está sem forças para sair daquilo. Então, o que deve ser levado em conta pelo padre para orientar melhor aquela pessoa? A imaturidade afetiva. Então, às vezes é muito novo ainda, entendeu? É adolescente, tá naquele tempo complicado, né, de estar descobrindo as coisas. Então, a imaturidade afetiva, de qualquer forma, isso pode se arrastar ao longo da vida. Então, a pessoa tem 40 anos, 50 anos, e a pessoa ainda não amadureceu na área da castidade. Por quê? Porque faltou orientação, porque faltou entender melhor o que é isso, entender melhor a finalidade, porque às vezes a pessoa acha que aquilo é normal, entendeu? Então existem vários fatores que podem fazer uma pessoa achar que tudo aquilo é normal, que a masturbação é normal. E a igreja está dizendo que não, que o padre precisa então medir, mensurar esta imaturidade afetiva. Outra coisa que deve se levar em conta, a força dos hábitos contraídos. Então, de repente, a pessoa se tornou viciada naquilo. Ela não consegue passar 2 dias sem fazer aquilo. Então, isso acorrenta a pessoa. Jesus falou que quem comete o pecado se torna escrava do pecado. Então, a pessoa pode estar escravizada daquilo. E aí o padre vai dar orientações que vão ajudar essa pessoa a se libertar do vício, né? O que mais? O estado e a angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Então, tem que levar em conta o estado de angústia. Às vezes a pessoa está num momento
está vivendo uma angústia muito grande e aquilo ali serve de repente para ela como uma válvula de escape. A pessoa não é viciada naquilo, mas num momento de desespero, uma preocupação muito grande, a pessoa, porque a, a relação sexual traz aquele relaxamento. Então a pessoa de repente estava tensa com alguma coisa, angustiada e se masturbou com essa finalidade, né? Então isso deve se levar em conta. E ainda outros aspectos psíquicos ou sociais que, segundo o catecismo, pode até tirar, pode atenuar a responsabilidade, a culpa moral daquela pessoa. Entendeu? Então, dependendo da situação, até a culpa pode ser diminuída. Certo? A pessoa não. De repente, o pecado nem se tornou tão grave assim, porque tem tem um contexto que acabou fazendo a pessoa realizar aquele ato. Entende? Então, a masturbação é um pecado é grave. Vamos lá, agora a gente vai falar da fornicação. Parágrafo 2353. A fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres, solteiros. Então, dois solteiros. Então, não casou ainda, não recebeu matrimônio. E quando fala solteiro, não significa que não significa assim, eu tô namorando, então não tô solteiro. Não é nesse sentido. Se você tá namorando, você ainda é solteiro, você ainda não casou. Então, assim, o que o catecismo está dizendo é, quando acontece uma relação sexual fora do casamento, fora do matrimônio, acontece então o pecado da fornicação. Por que o pecado da fornicação é grave? Por que que é? Pelo seguinte, eu estava falando isso no finalzinho do vídeo anterior, mas vou falar isso agora. Ele é um pecado muito grave, por quê? Porque a partir dele você gera outros pecados. Então, assim, ele já é pecado porque está fora da finalidade do casamento. Ainda a pessoa não é casada ainda, a pessoa não é casada, teve relação sexual. E não é casada, não tem ainda, digamos, a liberação, né? Não tem a união que Deus faz de dois um só. Uma só alma, um só corpo. Não existe isso ainda. Então já é pecado. Aí acontece o seguinte. A pessoa vai no primeiro dia de namoro lá já tem relação sexual, como eu dizia, né? Bom, de repente aquela pessoa nem tava muito interessada mesmo em ter alguma coisa séria com aquela outra. Só usou a pessoa como objeto. Jurou, falou que queria namorar, mas não queria, na verdade, não queria nada, né? Teve a relação sexual, se aproveitou da outra pessoa, né? Geralmente a mulher é a que sofre mais nesses casos, porque a mulher ela enxerga, de modo geral, né? Ela enxerga a relação sexual, ela enxerga o relacionamento de uma outra maneira, ela tem esse olhar mais maduro e a mulher tem um envolvimento sentimental maior, né? Até mesmo com relação a essa questão da sexualidade. O homem ele já é mais carnal, digamos assim, ele já olha mais do ponto de vista físico, então ele quer sentir prazer. É isso que ele não está muitas vezes interessado ali em ter um amor, sabe aquela coisa que a mulher, um amor, um relacionamento, vamos lá, nós vamos casar, nós vamos ter filho. Geralmente a mulher já no primeiro encontro ela já começa a pensar nessas coisas, viajar, né? Pensar em conhecer a família. O homem não, né? De um modo geral, quando não há um compromisso, se pensa mesmo em ter prazer, certo? E acabou. E aí esse já é um problema, porque a pessoa é objetificada. A mulher ali, no caso, né, se torna um objeto de prazer. Né? Isso pode acontecer do outro lado também, né? Da mulher usar o homem, mas acontece. Mas ainda é mais comum o homem usar a mulher. Né? Mas é claro, aqui não tem nada a ver, não tem negócio de gênero, pode acontecer de um lado e de outro, tá certo? E aí, outro problema. E se essa menina ficar grávida? E aí? Aí a gente começa com outros problemas mais graves ainda, né? Se não ficou grávida, pode ter ficado ferida sentimentalmente, afetivamente, pode criar um bloqueio, pode não querer mais nada contra a pessoa, se fechar, problema psicológico, dependendo de como a coisa foi, de como ela foi abandonada, ou o homem pode passar por isso também. Só que aí depois tem outro problema que pode ter gerado um filho. Uma alma pode ter sido colocada ali e houve uma fecundação, um novo ser humano, um novo filho de Deus. E aí?
Aí entra o desespero, porque aí não queria nada, não esperou o tempo certo. E aí, né, fez a coisa antes do tempo, gerou uma nova vida e começa aquele desespero. E agora, o que a gente faz? E aí pode gerar um outro problema muitíssimo mais grave ainda, que é o aborto. Vamos tirar essa criança e a mãe vai matar o seu próprio filho no seu ventre, o que acontece aos milhões, infelizmente, no mundo. Todo dia, toda hora acontece aborto, né? E aí a gente começa a ter outros e outros problemas, certo? Aí o homem não quer assumir a criança, a menina fica sozinha, mãe solteira, e aí entra a questão da pensão, e aí de repente o cara não paga, o cara acaba sendo preso. Olha, pode acontecer de tudo nessa história, certo? Vocês veem então como a fornicação é uma coisa que parece muito inocente, mas quando você começa a ver o desenrolar da coisa, as consequências, os desdobramentos, você fala, meu Deus do céu. Né? E aí pode cair naquela coisa de o namoro ser só para isso. O namoro vai servir só para ter relação sexual. Na hora que fala assim, não, enjoou, aí abandona a pessoa. Como alguém que toma um copo, pega um copo descartável, toma água e joga fora o copo. Tomou o conteúdo, né? Pegou o que queria e joga fora a pessoa. E quantas pessoas machucadas por causa disso, não é? Enfim, aí a gente tem outro pecado contra a castidade, que é a pornografia. Pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Então, o que é pornografia? Quando você pega lá uma relação sexual de um casal e expõe, ou pega uma pessoa sozinha, uma mulher, né, e expõe na internet lá, ou nas revistas. Hoje a internet é o que tem mais, né? Então, o Catecismo é de 1992. Então, imagina, né? Imagina se fosse escrever, complementar isso hoje, né? Então, toda essa exposição, você coloca de uma maneira simulada, né? Ou seja, um teatrinho lá que os caras fizeram, ou um sexo real mesmo, e coloca na internet para que outros sintam prazer olhando aquilo. Né? Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal. Aí entra aquele dualismo que a gente fala, né? O mundo real versus o mundo virtual. O mundo real é outra coisa. O mundo virtual é uma porcaria. O mundo virtual, ele eleva as coisas a uma 10ª potência. Ele não traz a verdade. Então, no mundo real as coisas funcionam de outra maneira. Então, por isso que a pornografia, ela é totalmente contra a castidade, ela ofende a castidade, porque ela tira a natureza do ato conjugal. É algo de mentira, fake. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes e o público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Né? Então todo mundo ali vira objeto. A pessoa, os atores viram objeto, a mulher vira objeto, quem está assistindo vira um objeto. Todo mundo vira objeto de prazer, de um prazer besta, né? Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial, diz o catecismo claramente. Mergulha todo mundo na ilusão de um mundo artificial, ou seja, é novamente um mundo virtual, é um mundo falso que não existe. O mundo real é outra realidade. O mundo real, no mundo real você consegue viver muito mais facilmente as coisas, né? E também é uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. Isso aí a gente nem precisa entrar nos detalhes, né? É uma indústria trilionária, a indústria pornográfica hoje. Por isso que para essas pessoas que dominam esse comércio aí, para elas, quanto mais gente viciada, doente na sua sexualidade, melhor para eles. Porque a questão da sexualidade desvirtuada, ela escraviza as pessoas. E há muita gente ganhando muito dinheiro com a pornografia.
Para eles, quanto mais você e eu, quanto mais a gente ficar preso a essas coisas, mais tempo navegando por esses sites, para eles é dinheiro no bolso. Entendeu? Então eles querem mesmo. Não pensa que é por acaso, não. Tem muita gente inocente que achando que, ah, não, é porque isso é a liberdade do ser humano. Pff, libertinagem. Liberdade de coisa nenhuma. Isso aí é exatamente aquela armadilha que o pessoal faz para os passarinhos, sabe? O pessoal armava a armadilha assim, armava a armadilha, é bom, né? Fazia aquela armadilha pro passarinho, ele vinha e tal, quando o passarinho, puf, o passarinho, porque ali, olha que comida gostosa que tem ali dentro. Quando o passarinho entrava, fechava a armadilha, o passarinho morria depois, né? Pegava o passarinho. Então a mesma coisa, é uma armadilha. É uma armadilha. Isso aí é para a gente achar que é livre. E não, ao contrário. Isso aí existe para nos escravizar e dali não deixar a gente sair mais daquela gaiola. É isso que eles querem, viu? Então quando você assiste televisão também, fica vendo um monte de besteira lá, esses reality shows, Big Brother, essas porcarias todas, isso tudo é planejado. É claro que eles querem que a gente fique escravo dessas coisas porque eles ganham dinheiro. Quanto mais gente, quanto mais gente atordoada, quanto mais gente anestesiada por essas coisas, para eles é melhor. É um monte de bobo que fica ali, né? E eles ficam manipulando. E aí, eles vão ganhando dinheiro e as pessoas vão perdendo as suas famílias, vão perdendo seus empregos, porque tem gente que perde emprego por causa de pornografia, né? Perde emprego porque foi pego vendo o site que não podia, ou porque faltou no trabalho por causa da pornografia, para poder ficar fazendo besteira. Tem um monte de consequências também essa porcaria. Então a gente precisa, sabe, destruir tudo isso, né? Tirar tudo isso da nossa frente e termos na nossa mente, na nossa frente o próprio Cristo, que é aquele que nos ensina a verdadeira liberdade. Bom, depois, a prostituição. A prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui. Que ela então fica reduzida assim ao prazer venéreo que dela se obtém. Então também a prostituição é outro problema, porque a pessoa se torna um objeto. Né? Ela não é nada, ela perde a sua pessoalidade, ela perde a sua dignidade de ser humano, ela perde a sua dignidade de filho de Deus, filho amado de Deus, só para ser um objeto para alguém obter prazer. Depois ela é jogada fora. E a gente tem caso aí até de pessoas que são mortas, porque o outro lá não quer pagar e mata a prostituta. Né? Quantos casos? Porque a pessoa, para ele, é apenas um objeto. Não é um ser humano, um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Né? Então, tá vendo o que é ser cristão? Tá vendo o que é viver a castidade? É enxergar o mundo com os olhos verdadeiros, corretos, do jeito que tem que ser visto. É enxergar a realidade e não o mundo virtual, enxergar a realidade com os olhos de Deus. Isso é algo que nós queremos que Jesus faça no nosso coração enquanto a gente medita sobre isso. Que Ele nos dê o dom da castidade, que a gente ajude também, né? E por fim, nós temos também o estupro. É o último sobre o qual o catecismo fala. O estupro designa a penetração à força com violência na intimidade sexual de uma pessoa. Então, o estupro designa a penetração à força com violência na intimidade sexual de uma pessoa. A pessoa não quer ter relação e ela é abusada, certo? Então, qualquer tipo de penetração à força sem o consentimento da pessoa é estupro. Ele fere a justiça e a caridade. Falta de amor ao próximo. O outro tem que ser visto como um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém amado e querido por Deus, a quem eu devo todo o amor e todo o respeito. Quando eu ultrapasso o limite, isso se torna pecado. O estupro lesa profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral. Provoca um dano grave que pode marcar a vítima por toda a vida. É sempre um ato intrinsecamente mau. Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais, o incesto, ou educadores contra as crianças que lhes são confiadas. Então aí a gente tem a questão dos graus, né, da gravidade do estupro. Então, primeiro que o estupro ele pode marcar a vida da pessoa, a vida inteira, a pessoa nunca mais vai se relacionar com ninguém,
ela de repente vai desenvolver até uma tendência homossexual, né, por conta do abuso, do estupro, tá? Então isso é um pecado gravíssimo que a gente precisa tirar do nosso meio. E também os graus, né? De repente um pai que abusa do filho de uma filha, pior ainda um parente, um tio, uma tia, isso são graus que vão trazendo, vão deixando a coisa mais grave ainda, tá certo? Enfim, pessoal, olha, nós ainda temos uma última parte sobre o sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade. Mas esse vídeo eu vou fazer ele de uma forma separada. Vai ser a sétima parte, vai ter que ter a sétima parte, tá bom? Não vou gravar isso hoje, porque todos os vídeos que você viu sobre o sexto mandamento, eu gravei tudo de uma vez. Vocês podem ver que eu tô com o mesmo cabelo, com a mesma roupa, né? Então, todas as 6 partes. Eu vou gravar no outro dia a sétima parte, que fala sobre a castidade dentro do matrimônio, tá bom? Espero que você tenha, então, aproveitado todas essas aulas, toda esta aula grande, né, sobre o sexto mandamento, que nós possamos levar muito a sério, porque são mandamentos, esse especificamente é um mandamento que é muito necessário nos tempos que nós estamos vivendo. Talvez um dos mais necessários nos tempos que vivemos, em tempos em que a gente precisa resgatar a beleza da sexualidade, a beleza da castidade, que é a ordenação, né? Ou seja, viver da maneira correta a nossa sexualidade neste mundo, segundo o coração de Deus. Isso vai trazer para nós, como nós vimos, a paz, a liberdade interior, a alegria. Nós vamos conseguir nos relacionar como verdadeiros seres humanos. Vamos começar a olhar uns para os outros como verdadeiras pessoas e não como objetos, nunca como objetos, mas como seres humanos, como filhos e filhas de Deus, amados e queridos, no respeito, no amor e na verdade. Tá bom? Nós agradecemos imensamente a nosso Senhor Jesus Cristo por ter estado conosco do início ao fim desta aula. Consagramos a Ele cada um desses vídeos que foram aqui gravados e que esse conteúdo possa chegar a atingir cada vez mais pessoas e possa transformar o nosso coração. Isso que nós queremos. Nós sejamos convertidos na área da castidade e possamos viver de verdade o projeto de Deus para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique com Deus, né? Espero você no nosso próximo vídeo e peça ao Senhor que te dê esta força para viver esse dom maravilhoso, que é o dom da castidade. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.